Professor Quécio, vamos falar eu estava pensando aqui das questões levantadas pela Karina e pelo Danilo. A Rússia ela foi, de certa forma, a relação dela com o Ocidente, na minha leitura, tinha no mínimo dois grandes contatos. Um, a religião ortodoxa, o cristianismo, e outro, o marxismo, que para alguns era um tipo de religião. Basta ler os textos do Stalin e os manuais de marxismo e leninismo da antiga editora Progresso, tal, que eu acho que nem sei se existe mais hoje. Mas eu cheguei a lê-los e era uma espécie de grande catecismo religioso. Mas havia esse diálogo, portanto, com o Ocidente, que é diferente do caso da China, né, que é muito difícil esse diálogo. A língua é diferente, a religião, etc. Então, é uma outra... E não há essa perspectiva bem destacada pelo Danilo da conquista cultural, algo que era diferente no caso russo. E como é que fica isso? Porque dá a impressão que a Rússia também não tenha muita presença, mas ela mostra fraqueza e força, né? Porque ela precisa, ao mesmo tempo, de chamar soldados da Coreia do Norte, mais de 10 mil, não sei, alguma coisa assim, dando um ar de fragilidade e sendo uma superpotência atômica. Nós vamos entrar daqui a pouco nesse segundo ponto na nossa conversa, mas isso, será que não é também um problema da liderança e da composição que tem hoje política na Rússia? E a presença, afinal, ela tem bases na Síria, né? Salvo engano, as bases ainda continuam lá. E como é que fica? Porque ao mesmo tempo tem uma guerra terrível ali, a sua capital, quem diria que Moscou seria bombardeada por drone? Algo, para mim, inimaginável. Se há 4 anos atrás alguém falasse isso, eu acharia impossível. E ela tem, enquanto isso, bases ali na Síria e tem interesses estratégicos ali no Oriente. Como é que fica isso? É fácil perguntar, eu sei. É fácil perguntar. A Rússia, ela tem... Eu acho que a pergunta que deve nortear é quais são os interesses da Rússia hoje, os interesses imediatos, né? Eu acredito que, a respeito da guerra na Ucrânia, os interesses não mudaram. O interesse da Rússia não é apenas anexar parte do território ou até mesmo tomar o controle do território da Ucrânia, mas, pelo menos, se ela não conseguir tomar o território ucraniano, ela quer, pelo menos, uma mudança de regime e colocar a Ucrânia ali como a Bielorrússia, ou como Belarus hoje é para a Rússia, como um aliado ali estratégico, né? A respeito do Oriente Médio, os interesses russos, a base militar foi preservada, e eu acho que um dos elementos que levaram isso a acontecer foi a forma com que o Putin não intensificou a resistência do Assad, mas foi relativamente pacífica essa transição, essa queda do Assad, vai para Moscou e não há uma resistência militar tão violenta com apoio russo contra o HTS, contra o Al-Shahar lá na Síria. Então, acredito que isso possa ter tido algum tipo de negociação para que, em troca dessa transição relativamente não tão violenta, essa base pudesse ser preservada, que é estratégico, né? Tanto a base na Síria como a questão da Crimeia dão acesso ao mar quente, né? Os mares quentes ali da Rússia. A Rússia precisa, para a navegação estratégica de portos e de áreas estratégicas na região. Então, é um ponto, o Oriente Médio, então ele se retira do Oriente Médio, se mantém a base, mas o foco dele é a questão da Ucrânia. O estrago já foi feito. Qual foi o estrago? Foi criar uma zona que sugasse ali grande parte de recursos políticos e econômicos dos Estados Unidos. E até com o retorno do Donald Trump, nós temos aí uma perspectiva de que talvez os russos pudessem negociar com o Trump, né, a partir da guerra da Ucrânia, porque o Trump, ao meu ver, ele tem um erro de cálculo que é pensar que há uma desconfiança histórica entre os russos e chineses, pudessem, se fossem considerados como grandes potências novamente, que o Putin, o Trump, ele traz essa linguagem, ele até ameaça tirar a Ucrânia e a Europa das negociações. Então ele chancela: olha, Putin, a nova ordem que a gente está fazendo agora é uma ordem de novas potências novamente, vamos tirar os intermediários, vamos resolver aqui as grandes potências. E ele acaba apostando nesse trunfo com o Putin, mas o Putin, ele não quer apenas os ganhos territoriais,
Ele quer também a humilhação daqueles que se levantam, porque se há um conceito que está no vocabulário apenas das grandes potências, é o conceito de esfera de influência. É um conceito de grandes potências. E o Putin, ele tem isso muito claro. O resgate da esfera de influência russa vai dar à Rússia de volta, a volta ao clube das grandes potências internacionais, que foi perdida lá com a queda da União Soviética. Então, é aí que entra aquela negociação quando ele traz o Zelensky, ele humilha o Zelensky, dizendo que o Zelensky iniciou a guerra, que era um ditador. E alguns dizem, professor Willer, que aquilo foi uma das exigências do Putin para negociar uma paz da Ucrânia. Saída de Zelensky. E humilhar, não só a saída, mas a humilhação de Zelensky. E o que não acontece. E agora o Trump está começando a ver que, de fato, o Putin não é aquela maionete política que ele almejava, que ele é tão focado assim na questão, tão interessado assim na questão de uma resolução rápida no conflito. O que a Rússia quer é muito mais do que isso. Ela quer se impor novamente, resgatar o que foi perdido com a guerra, com a Guerra Fria, com o fim da União Soviética.